Não é suposto depender para todo sempre desta medicação, a não ser que haja alguma causa muito grave, alguma anomalia na morfologia do tubo gastrointestinal. E eles são prescritos principalmente para os casos de refluxo gastroesofágico, no caso das úlceras gástricas e duodenais, no caso de uma esofagite, quando há a infecção por Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que nós temos no nosso estômago. Quando nós temos uma diminuição da acidez, nós podemos estar a comprometer a digestão de alguns alimentos, ou seja, quase como se o estômago de repente não tem capacidade para digerir aqueles alimentos como ele devia e, portanto, quase que ele empurra alimentos por digerir para o intestino. Por isso é que nós sabemos que, normalmente, os danos causados por gastrites vão causar, normalmente, problemas a nível intestinal. Normalmente, quais é que são os nutrientes que as pessoas mais têm em déficit quando têm estes problemas de gastrites, de refluxo, etc. Quais é que são, assim, os sintomas clássicos de gastrites ou de alterações de digestão, de pH, que fazem com que nós tenhamos que ficar alerta? Um nível, às vezes não de ferro, mas de ferritina ou de hemoglobina muito baixo, níveis de B12 também muito baixos, mesmo que a pessoa consuma naturalmente alimentos que têm origem animal, portanto consuma ovos, carne, peixe, etc. E depois algumas lesões osteoarticulares. Em vez de termos um efeito de compensação, temos um efeito de quase preguiça do corpo, não é? Em que nós vamos ter realmente um mau funcionamento digestivo, porque não produzimos quantidades suficientes, ou então o risco de infecções gastrointestinais constantes, porque não há uma produção de ácido absolutamente nenhuma, e depois aí é preciso fazer uma compensação com outro tipo de medicação. Esta é a nossa 6ª temporada e acho que já não precisamos de apresentações, mas sabe do que é que continuamos a precisar? Sim, cerca de 80% dos nossos ouvintes não subscrevem o canal do YouTube nem fazem like nos episódios, mas esse é um dos passos mais importantes para que possamos continuar a trazer convidados cada vez mais interessantes. Conto consigo e obrigada por estar desse lado. E deixa-me só dizer-lhe um pormenor muito importante. Este podcast é para quem quer viver com mais saúde, com o peso que quer e a comer o que gosta. E todo o meu trabalho se centra nestes 3 pilares. Vou deixar-lhe na descrição deste episódio o link com mais informações. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito específico, que são os chamados inibidores da bomba de prótons. Geralmente aquele tipo de medicamentos acabados em ol, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, que geralmente são dados a pessoas que têm problemas como gastrites, refluxo, etc. Antes de avançar para este episódio, quero só lembrar que nós temos um outro episódio muito associado a esta parte de gastrite e refluxo que eu gravei com a doutora Marta Patita, uma médica gastroenterologista, e se este tema lhe interessar, pode ser importante também complementar com esse episódio para perceber um bocadinho a visão médica sobre estes medicamentos. E quero também dar aqui um disclaimer de que esta medicação normalmente só é iniciada quando prescrita por um médico. Por isso, se quiser fazer algum tipo de alteração, por favor, contacte o seu médico para perceber se faz sentido no seu caso ou não. Hoje eu quero só enquadrar, mostrar quando é que eles são usados, porque é que eles são usados, o que é que eles fazem no corpo e porque é que estes medicamentos têm sido cada vez mais associados a alterações gastrointestinais e porque é que é tão importante, depois de terminar um tratamento com este tipo de medicação, nós focarmos em a seguir recuperar rapidamente a nossa microbiota intestinal ou, se o tratamento for muito prolongado, fazê-lo ao mesmo tempo. Ok? É muito importante para mim fazermos este disclaimer. Outra coisa que também quero dizer é que normalmente uma pessoa que tenha refluxo, gastrite, esta pessoa precisa de alterar comportamentos de estilo de vida para ficar bem. Não é suposto depender para todo sempre desta medicação, a não ser que haja alguma causa muito grave, alguma anomalia na morfologia do tubo gastrointestinal. É suposto o tratamento ter um início e um fim, e não ser feito para a vida inteira. E por isso, se está a tomar há muitos anos este género de medicação, fale com o seu médico para perceber se pode fazer alguma coisa para mudar, porque realmente os efeitos secundários podem ser sérios na flora. Então, o que é que são estes medicamentos, estes inibidores da bomba de prótons? Normalmente são
medicamentos que vão reduzir a tal percepção da acidez, da azia, do refluxo. Porquê? Porque eles vão bloquear a ação desta bomba de prótons que está associada aqui à função de uma enzima que nós temos dentro do nosso estômago, que está localizada nas células parietais do estômago e que é responsável pela produção do ácido clorídrico necessário para nós conseguirmos partir os alimentos e digeri-los. Mais especificamente, eles vão inibir de forma basicamente irreversível esta enzima e vão impedir a secreção de íons de hidrogênio, que são os principais componentes deste ácido estomacal. E isto vai resultar numa redução desta acidez gástrica, vai aliviar os sintomas das condições como a azia, vai permitir que os tecidos danificados, como o revestimento do esófago e do estômago, que podem estar já muito inflamados por causa da azia e do refluxo, se regenerem. Então, eles são muito usados, lá está, numa fase de tratamento para ajudar a aliviar os sintomas e para dar a oportunidade à regeneração, reduzindo a produção de ácido, ok? Quais é que são, então, os exemplos destes medicamentos? Lá está, como eu dizia, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Normalmente eles acabam sempre assim em ol. E eles são prescritos principalmente para os casos de refluxo gastroesofágico, no caso das úlceras gástricas e duodenais, no caso de uma esofagite, quando há a infecção por Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que nós temos no nosso estômago, cerca de 70% da população portuguesa tem esta bactéria, portanto ela é muito comum e é muito difícil de erradicar. O que se faz para erradicar a bactéria normalmente é um tratamento com antibióticos de um uso bastante prolongado, normalmente são cerca de 10 dias com uma dosagem bastante alta, porque ela é muito resistente, mas a seguir os danos que ela causou têm que ser tratados e por isso é que muitas vezes se faz a medicação para a Helicobacter, o antibiótico, e a seguir a pessoa faz também estes inibidores ou até ao mesmo tempo. E também podem ser usados para prevenir algumas úlceras que são causadas naturalmente por alguns medicamentos, os chamados anti-inflamatórios não esteroides, como o caso do ibuprofeno, por exemplo, que podem realmente danificar o revestimento do estômago. Claro que isto tem a ver com efeitos a longo prazo, ok? Não necessariamente com a pessoa tomar um ibuprofeno 2 ou 3 dias por ter uma dor, ok? Uma inflamação. A curto prazo, então, a maior parte das vezes elas são usadas, estes inibidores das bombas de prótons são usados assim durante 4 ou 8 semanas para ajudar a tratar aqui esta parte, sobretudo de gastrites, de situações assim um bocadinho mais graves. Em casos de gravidez em que a azia não passa, por exemplo, pode ser usado durante mais tempo, em dosagens muito pequeninas e lá está sempre com o aconselhamento médico. E aquilo que se sabe é que nós devemos retirar esta medicação de forma gradual. Claro que depende sempre de quanto tempo é que tomou, como é que foi a dosagem, mas normalmente não deve ser deixado de tomar de um dia para o outro. E, portanto, lá está, como dizia no início, aconselhe-se com o seu médico se quer deixar de tomar para fazer assim uma adaptação para que o corpo também comece devagarinho a produzir novamente as suas secreções e a sua quantidade de ácido necessária para se manter bem, ok? Quais é que são os principais efeitos adversos que nós temos da utilização destes inibidores? Normalmente, o que acontece é que no nosso estômago nós temos uma produção normal de ácido e esta produção normal de ácido vai ajudar muito com a digestão. Quando nós temos uma diminuição da acidez, nós podemos estar a comprometer a digestão de alguns alimentos, ou seja, é quase como se o estômago de repente não tem capacidade para digerir aqueles alimentos como ele devia e, portanto, quase que ele empurra alimentos por digerir para o intestino. Por isso é que nós sabemos que, normalmente, os danos causados por gastrites vão causar, normalmente, problemas a nível intestinal. E isto significa que muitas vezes nós podemos ter disbioses, cibos, que começam com as gastrites, ok? Mas falando então aqui da parte da redução da acidez, que é o principal efeito secundário que eles têm. Então, ao suprirem esta produção de ácido, isto vai fazer com que nós não consigamos fazer uma digestão, sobretudo de proteínas e de gorduras, tão eficaz. Não produzimos pepsina, que é uma das nossas enzimas que está mais presente aqui no ácido gástrico, e nós vamos acabar por não conseguir não só digerir bem, como metabolizar, partir quase que em aminoácidos para termos uma boa capacidade de absorção das enzimas. E quando nós temos menos acidez estomacal, uma coisa que acontece normalmente é
esta mal absorção de nutrientes. Normalmente, quais é que são os nutrientes que as pessoas mais têm em déficit quando têm estes problemas de gastrites, de refluxo, etc? Vitamina B12, ferro e depois o cálcio e o magnésio. Por isso, quais é que são assim os sintomas clássicos de gastrites ou de alterações de digestão, de pH, que fazem com que nós tenhamos que ficar alerta? Um nível, às vezes não de ferro, mas de ferritina ou de hemoglobina muito baixo, níveis de B12 também muito baixos, mesmo que a pessoa consuma naturalmente alimentos que têm origem animal, portanto, consuma ovos, carne, peixe, etc. E depois algumas lesões osteoarticulares. É importante percebermos isso, porque como temos uma tendência para ter uma mala absorção de cálcio e magnésio grande, pode realmente haver este risco aqui para a parte osteoarticular. Então, houve um estudo que foi feito em 2016 que mostrou que havia um aumento de 44% do risco de desenvolver deficiência de magnésio em pessoas que tomavam esta medicação. Em 2013 também se mostrou que havia o consumo destes, ou a toma destes medicamentos também levava a uma grande redução da absorção de vitamina B12 e que pacientes que tomavam durante mais de 2 anos tinham 65% mais risco de déficit desta vitamina, de B12. Também, a nível de cálcio e de magnésio, para ter uma ideia, houve um estudo que nos mostrou que nós temos 35% maior risco de fraturas, sobretudo na zona do quadril, quando consumimos por mais de 2 anos esta medicação, e outra ainda que mostrou um risco de 50%, um risco acrescido de 50% de fraturas ósseas, especialmente nas vértebras, mas também no quadril, em pessoas que faziam uso de mais de 2 anos. Portanto, há realmente um risco muito grande de não conseguirmos absorver nutrientes essenciais e um uso prolongado levar aqui a um risco de fraturas e também de deficiências de vitaminas que são cruciais para a nossa saúde, como é o caso da vitamina B12. É muito importante para inúmeros processos, mas sobretudo para esta parte de energia, de reprodução celular, para a saúde do nosso sistema imunitário. Depois, temos também a outra questão, que era aquilo que falava, que são as alterações da microbiota intestinal, porque o ácido gástrico realmente vai eliminar bactérias, vai eliminar outros micro-organismos que não é suposto serem resistentes a esta acidez tão grande do estômago, portanto, é quase como se fosse um primeiro filtro de bactérias, vírus, parasitas, etc., ao nosso corpo, quando entrou em contacto com o estômago, antes de entrarem para o intestino. E depois também há outra questão, que é se há uma má digestão de proteínas, uma má digestão de gorduras, porque nós estamos a produzir menos quantidade de enzimas, então significa que eu vou colocar as minhas bactérias em maior esforço, ou seja, eu estou a fazer com que bactérias da minha flora intestinal, que naturalmente só digerem fibras, de repente sejam obrigadas a digerir proteínas e gorduras. Se isto faz o quê? Faz com que as bactérias mais proteolíticas que digerem proteínas aumentem a sua concentração no intestino delgado e elas são altamente fermentativas. Então, o que é que se nota logo? Uma pessoa que tenha normalmente gastrites, que faça uso desta medicação prolongada durante muito tempo, vai ter uma tendência maior a andar sempre com barriga inchada, com dores abdominais, a sentir que tem pressão, volta e meia, sobretudo muito juntadas à zona das vértebras, que é a zona mais inicial do intestino. Portanto, às vezes até começar a sentir o estômago mais dilatado. Então, realmente, há muito esta tendência e depois, claro, muito mais tendência para flatulência e alterações, sobretudo mais a nível de trânsito intestinal, com tendência para diarreia, porque são, no fundo, bactérias que precisam de água para fazer esta digestão e, portanto, retêm água no intestino e, ao reterem água no intestino, as fezes ficam mais moles e vai haver esta tendência, ok? Mas, realmente, nós vimos que em pacientes que usam, houve até um estudo muito interessante que nos mostrou em 2013 que pacientes que fazem um uso prolongado por mais de 2 anos desta medicação têm um risco quase 3 vezes superior de desenvolver uma SIBO, portanto às vezes não tem que ser necessariamente uma origem de síndrome de cólon irritável para a pessoa realmente ter uma SIBO, e houve também um estudo de 2020 que nos mostrou que pessoas que usam de forma crónica já esta medicação tinham 47% mais probabilidade de desenvolver a SIBO. Portanto, 2 estudos que nos mostram esta questão da SIBO. O que é uma SIBO? É um sobrecrescimento bacteriano,
bactérias que estão normalmente no cólon, portanto no intestino grosso, e passam para o intestino delgado. Portanto, elas crescem, às tantas percebem que já não têm espaço dentro do cólon, passam para o intestino delgado, que é muito maior. Normalmente uma SIBO, se der dor, caracteristicamente ou tendencialmente, as dores vão ser mais localizadas no lado direito, na parte inferior, que é onde há a junção do cólon com o intestino delgado, mas podem se propagar, se for uma SIBO já bastante desenvolvida, ao longo dos anos pode haver uma dor em qualquer parte do intestino. Mas quando são assim, normalmente na parte inferior do lado direito, são muito associadas a uma SIBO num estadio mais inicial. Nós podemos ter não só um caso de SIBO, mas também podemos ter uma disbiose causada por uma infecção bacteriana, em que basicamente a maior parte das vezes é causada pela uma colónia de bactérias que se chama Clostridium difficile, e temos vários estudos que nos mostram, por exemplo, há um estudo que foi feito em 2012 que mostrou uma probabilidade de 66%, sobretudo em pacientes que estavam hospitalados, desenvolverem esta infecção intestinal quando utilizavam esta medicação, e outra também de 2017 que fez uma revisão de muitos estudos e mostrou que havia um aumento de 2,3 vezes, portanto entre 2 a 3 vezes mais probabilidade de desenvolvermos esta infecção por Clostridio com a utilização prolongada desta medicação, ok? Outra coisa importante também é uma inflamação crónica. Porquê? Porque uma disbiose que é causada por esta utilização prolongada da medicação vai sempre causar inflamação. De onde é que vem a inflamação causada por bactérias que estão a mais ou a menos no intestino? Vem do facto de nós termos no nosso intestino um ecossistema de bactérias, de vírus, de fungos, que estão habituados a fazer determinadas funções. Temos bactérias que têm uma função mucoprotetora, portanto elas vão proteger o muco, vão produzir muco. O muco é como se fosse uma espécie de uma ranhoca que nós temos dentro do nosso intestino que protege as nossas células, e nós precisamos desse muco para nutrir as bactérias, mas também precisamos que esse muco nos proteja contra toxinas e infecções que são recorrentes dentro do nosso intestino, digamos assim. Temos outras que têm uma função meramente imunitária, temos outras que têm uma função muito mais digestiva, e essa digestão implica que elas estão a produzir vitaminas, ácidos gordos de cadeia curta, que depois vão para a nossa corrente sanguínea, portanto elas fazem-nos absorver e produzir substâncias que o nosso corpo depois vai utilizar. E o que é que acontece? Quando nós temos uma disbiose, uma alteração deste equilíbrio de bactérias, nós vamos estar a produzir, por exemplo, menos ácidos gordos de cadeia curta, temos uma capacidade imunitária mais baixa, podemos ter uma atividade menos mucoprotetora que faz com que o nosso intestino entre em porosidade, ou seja, o tal fenómeno de hiperpermeabilidade intestinal. Também temos um episódio do podcast dedicado à hiperpermeabilidade, e portanto nós temos aqui vários riscos associados que se chama uma inflamação intestinal, não é? Que podem começar por causa desta questão da disbiose, desta alteração do equilíbrio das nossas bactérias. E depois há, tendencialmente, quando temos muita questão da disbiose, SIBOs mais prolongadas através do uso desta medicação, podemos ter um risco acrescido de desenvolver problemas inflamatórios intestinais, como colite ou mesmo a doença de Crohn, que é uma doença autoimune, mas que pode realmente ter aqui esta etiologia. Então, por exemplo, nós sabemos que em 2015 realmente foi publicado um estudo que mostrou também que o uso destes inibidores da bomba de prótons prolongado estava associado não só a uma diminuição da diversidade da microbiota intestinal, com uma redução significativa de lactobacilos e de bifidobactérias, que normalmente são aquelas colónias que nós até associamos aos probióticos, portanto as que nós precisamos mais, e com um aumento muito grande de enterococos e de streptococcus. Portanto, nós vemos isto concretamente a acontecer, não são apenas com base em sintomas de desconforto que as pessoas têm. E vemos também que estas pessoas que fazem um uso prolongado têm cerca de 20% mais risco de desenvolver a disbiose intestinal, enquanto que uma pessoa que não faça uso desta medicação pode ter um risco de apenas 5% de desenvolver. Depois temos outro fenómeno que também acontece com a utilização prolongada, que é quase aquilo que se chama um efeito de compensação de produção de ácido, ou seja, que após o uso prolongado vai haver frequentemente, quando o medicamento é descontinuado, uma inibição da bomba de prótons. Portanto, o nosso corpo compensa esta inibição da bomba de prótons, aumentando a produção de gastrina. Portanto, é quase como se fosse uma compensação do próprio corpo. E a gastrina é a hormona que vai naturalmente
produzir, estimular a secreção deste ácido. O que é que isto faz? Com que uma pessoa que use muito prolongadamente esta medicação durante muitos anos, sem associar isto a um tratamento, que não muda, não faz alterações de comportamento de estilo de vida, o corpo vai começar a ser compensado com mais produção de gastrina. Se há mais gastrina, eu vou estar a produzir tendencialmente mais ácido, e o que é que isso faz? Com que eu tenha mais refluxo e mais azia, e que eu tenha muito mais dificuldade depois em conseguir interromper o uso, porque o meu corpo já está todo descompensado, não é? Porque cada vez que eu paro de tomar, já tenho sempre azia, já não consigo parar de tomar, portanto tenho que tomar outra vez, e para compensar o meu corpo produz mais gastrina, portanto isto depois acaba por ser uma bola de neve. E houve também um estudo de 2009 que nos mostrou que após a interrupção, 44% dos participantes tinham estes sintomas de compensação de hiperacidez e de azia nos dias seguintes, e portanto nós conseguimos perceber que é realmente muito complicado de depois da pessoa conseguir fazer este desmame, e por isso é que deve fazer um desmame consciente com acompanhamento médico e não deixar de tomar de um momento para o outro, porque senão o que a pessoa vai sentir é ok, não consigo deixar de tomar porque realmente tenho um agravamento dos sintomas, não é? Depois também podemos ter então o tal impacto que dizia de obstipação ou de diarreia. Normalmente a redução do ácido gástrico, como faz com que a digestão fique muito mais lenta, porque é feita pelo intestino, etc. Há pessoas que podem sentir mais obstipação, portanto parece que não é tão eficaz o intestino em eliminar aqui as toxinas, mas podemos ter de facto o efeito contrário de tendência para a diarreia, não só pela infecção por Clostridium, que pode aparecer, como porque tendencialmente a SIBO está mais associada a estes quadros, mais gases, mais água no intestino, que levam a fezes mais moles, ou também porque algumas pessoas, por exemplo, que façam uma ingestão de uma refeição muito rica em proteína ou em gordura, que não tenham uma grande capacidade digestiva, podem notar que têm que ir logo a correr à casa de banho porque há uma cólica muito grande e o intestino só se quer ver livre daqueles alimentos, não é? Por exemplo, houve um estudo realmente de 2017 que mostrou um risco aumentado de 43% de desenvolver diarreia, e diarreia quase crónica, muita dificuldade em controlar novamente o intestino após o uso prolongado destes inibidores da bomba de prótons, e também um aumento de diarreia por rotavírus e norovírus, os vírus que normalmente estão presentes também no nosso intestino, que podia estar aumentado em cerca do dobro das vezes com a utilização desta medicação. E depois também existe aqui um outro risco que se chama o risco de hipocloridria ou o risco de acloridria. Uma hipocloridria, baixa produção de ácido, acloridria, ausência total, que é com em vez de termos um efeito de compensação, temos um efeito de quase preguiça do corpo, não é? Em que nós vamos ter realmente um mau funcionamento digestivo, porque não produzimos quantidades suficientes, ou então o risco de infecções gastrointestinais constantes, porque não há uma produção de ácido absolutamente nenhuma, e depois aí é preciso fazer uma compensação com outro tipo de medicação. Há ainda uma outra associação, um bocadinho menos óbvia, a problemas renais, da utilização prolongada destes inibidores da bomba de prótons, como uma lesão renal crónica ou mesmo insuficiência renal, embora ainda sejam necessários mais estudos, e ainda risco cardiovascular, por causa da questão desta produção do ácido. Normalmente há aqui muitas dores no peito, mas há outras questões que estão a ser ainda investigadas sobre uma maior tendência para problemas cardiovasculares em pacientes que fazem o uso prolongado destes inibidores. Com este episódio eu quero dizer o quê? Lá está, não quero demonizar, quero só alertar para que estes medicamentos têm os seus benefícios, têm a sua utilização e aplicabilidade, mas também têm os seus efeitos secundários. Então é muito importante fazer um plano de tratamento com o seu médico, ter indicação de quando é que deve voltar à consulta para saber quando é que deve parar ou não, reavaliar o caso. Não são medicamentos para se fazer com uso muito prolongado, e se houver necessidade, por recomendação do seu médico, tenha atenção à sua saúde gastrointestinal. O risco de desenvolver estas infecções, as SIBOs, estes desequilíbrios é muito grande, por isso deve ter outros cuidados, nomeadamente mudanças de padrões alimentares, de comportamentos de estilo de vida, que ajudem a fazer com que haja uma capacidade de ir equilibrando o intestino, mesmo que haja uma tendência maior para estar sempre com a barriga inchada, cólicas, gases, etc. Isso já sabemos que pode acontecer, mas é importante ter realmente noção de que vai ser necessário ter este cuidado com o seu intestino, porque senão, lá está, o risco de mal absorção, de andar sempre com queda de cabelo, cansado, sem energia, sem capacidade de concentração, de foco, de memória, etc., é muito maior. Então nós temos que
ter consciência de que se estivermos a fazer um uso desta medicação durante bastante tempo, precisamos realmente de ir compensando. E que o uso, mesmo que seja num curto período de tempo desta medicação, para efeitos de tratamento, não descarta a necessidade de cuidar da sua flora intestinal. Aliás, como digo, e quero fechar realmente com isso, como disse no início, uma pessoa que precisa desta medicação é uma pessoa que tem que ter noção de que vai ter que mudar coisas na sua alimentação. Não pode fumar, o álcool é totalmente desaconselhado e é normal que no início tenha muita aversão a alimentos que tenham mais teor de vitamina C, tomate, ananás, laranja, etc., sobretudo em cru. Porquê? Porque com esta dificuldade de produção de ácido, com uma produção de ácido mais baixa, vai sentir que parece que agravam os sintomas, mas ainda assim não quer dizer que não possa voltar a consumir estes alimentos e, no fundo, deixar de ter sintomas de gastrite. O objetivo será mesmo esse. Portanto, é importante perceber que o que nós vamos querer fazer durante o tratamento todo destes sintomas de refluxo, gastrite, é mudar aquilo que está ao seu alcance em termos de padrões alimentares, gestão de stress, boa higiene de sono, fazer exercício físico, tudo isto vão ser coisas que vamos ter que ter em atenção. Nós vemos para a semana, espero que tenha gostado deste episódio e vá ouvir o outro com a doutora Marta Patita porque está muito interessante para complementar este. Um beijinho.